Você já percebeu que, por mais que tente, você simplesmente não consegue manter a casa em ordem? Não é preguiça, não é falta de organização e muito menos defeito de personalidade, como algumas pessoas insinuam. Existe um significado psicológico profundo por trás desse incômodo. E hoje você vai entender por que, segundo Carl Jung, a dificuldade de arrumar a própria casa quase nunca é sobre a casa, é sobre você. E é aqui que a conversa começa a ficar séria. Pensa comigo, por que algumas pessoas travam diante de uma pia cheia, de roupas acumuladas, de um chão que precisa ser varrido? Por que o corpo pesa? Por que surge um desânimo que parece maior do que a tarefa? Por que você sente que algo dentro de você simplesmente não acompanha o ritmo da vida doméstica? A resposta está em algo que Jung repetia diversas vezes. O exterior reflete o interior. E talvez você esteja vivendo uma bagunça interna que a casa, sem querer, acaba revelando. Talvez você se reconheça numa cena como esta. Chega em casa depois de um dia desgastante, você olha ao redor, vê objetos fora do lugar, roupas que precisam ser dobradas, coisas acumuladas e, em vez de agir, você paralisa. A mente sabe o que precisa ser feito, mas o corpo não segue, não responde. A bagunça parece dizer algo, mas você não consegue traduzir. Isso não é preguiça. Isso é sobrecarga psíquica. Antes de continuar, se você se identifica com conversas profundas como esta, se esse canal te acompanha de um jeito íntimo e ajuda a entender partes suas que ninguém nunca te ensinou a observar, considere se inscrever. Aqui, toda semana, a gente mergulha em lugares que geralmente são ignorados no dia a dia. E para muita gente, isso muda tudo. Voltando, a casa para Jung simboliza a psique. Cada cômodo representa uma parte da sua vida interior. E quando você não consegue arrumar a casa, muitas vezes é porque está tentando arrumar uma alma cansada demais para acompanhar. A bagunça externa vira o espelho perfeito de tudo aquilo que você tem adiado, reprimido ou carregado sem poder processar. É por isso que quando você está emocionalmente bem, arrumar a casa parece leve, mas quando está mal, até lavar um prato parece uma montanha. E tem mais, para Jung, tudo aquilo que evitamos no mundo externo está ligado a algo que evitamos dentro de nós. Às vezes você não está evitando limpar, está evitando sentir, está evitando parar. Está evitando olhar para a própria vida com honestidade. Tem uma história que vejo acontecer com tanta gente que quase parece um padrão universal. Uma mulher sobrecarregada no trabalho e carregando dores antigas que nunca teve tempo de digerir, começou a sentir a casa se desorganizar cada vez mais. Ela tentava, fazia listas, criava metas, mas nada realmente mudava. Até que um dia, conversando com um terapeuta, ouviu algo que a desmontou. Sua casa não está suja, ela está pedindo por você. E aquela frase a desmontou, porque ela percebeu que limpava tudo, menos as próprias emoções. Arrumava tudo, menos o que estava fora do lugar dentro dela. A bagunça era um pedido silencioso da alma. Jung falava muito sobre a sombra, tudo aquilo que a gente tenta esconder de si. E sabe o que é fascinante? A sombra costuma se manifestar de maneiras práticas, simples, quase banais, como a incapacidade de lidar com o cotidiano. Você acha que não gosta de limpar, mas o que você realmente não gosta é de entrar em contato com sentimentos que a rotina doméstica desperta. Porque arrumar é encarar, é reorganizar, é escolher. E escolher exige consciência. E quando você está emocionalmente fragmentado, a consciência se esconde, a energia some, a vontade
evapora. Talvez você já tenha vivido isso. Num dia em que está emocionalmente abalado, a casa parece maior, mais pesada, mais difícil. Mas num dia em que você está leve, conectado, centrado, tudo flui. A questão nunca foi a casa. A questão sempre foi o seu estado interno. Eu queria te perguntar, só para você refletir aí dentro com honestidade e sem culpa. Quando você olha para sua casa, o que ela espelha sobre você? Cansaço, sobrecarga, confusão, ausência de si mesmo? Ou talvez uma alma pedindo pausa? Se quiser compartilhar nos comentários, compartilha. Às vezes, colocar isso em palavras começa a clarear o que está escondido na bagunça. Existe um momento que a bagunça deixa de ser apenas bagunça e passa a ser um sintoma, um reflexo silencioso do que você anda carregando há tempo demais. Jung dizia que a psique sempre encontra um jeito de se expressar, e quando você não escuta por dentro, ela fala por fora, às vezes nos sonhos, às vezes no corpo, às vezes na casa. E é aí que muita gente se engana. Acredita que não limpar é preguiça, quando na verdade é um colapso emocional disfarçado de desorganização. Pensa comigo. A casa é o lugar onde você deveria descansar. Um ambiente onde você pode baixar a guarda, soltar o peso do dia, ser quem você é, sem performance. Mas se esse ambiente se torna um espelho do seu caos interno, a casa deixa de ser lar e vira gatilho. E quando isso acontece, a energia trava. Você já viveu isso? A sensação de que arrumar a casa não adianta, porque tudo vai voltar a bagunçar? Ou aquela estranha percepção de que limpar o ambiente te deixa mais ansioso do que deixar tudo como está? Isso acontece porque, para Jung, a bagunça não é o problema. Ela é o sintoma do problema. E o sintoma sempre aponta para uma necessidade ignorada. Tem uma história que ilustra isso de um jeito quase doloroso. Um homem extremamente responsável vivia acumulando louças, roupas, papéis pela casa. Não era sujo, não era desleixado, ele simplesmente não conseguia começar. Cada tentativa de organizar despertava um aperto no peito, uma sensação de peso, uma vontade de desistir. Um dia, em terapia, ele ouviu algo que fez tudo mudar. Você não está evitando limpar, você está evitando sentir o que a limpeza ativa em você. E aí a verdade surgiu. Toda vez que ele arrumava a casa, lembrava da infância, onde tudo era controlado, rígido, cheio de cobranças. Limpar para ele significava entrar novamente naquele espaço opressor. Então, sem perceber, sua psique aprendeu a evitar a arrumação como quem evita a dor. A bagunça era proteção. Para Jung, é exatamente assim que funcionam as defesas inconscientes. Quando uma atividade simples demais te parece impossível, é porque ela está tocando uma ferida que você aprendeu a esconder. E talvez seja assim com você. Talvez você não consiga arrumar a casa porque a vida está te exigindo demais. Talvez porque tudo que você acumula no ambiente representa tudo o que acumula emocionalmente. Talvez porque ao limpar, você teria que admitir que está cansado, triste, sobrecarregado, perdido. E admitir isso é tão difícil que sua mente tenta te poupar, travando.
Jung falava que o cotidiano revela a alma. Ele dizia que reparar no simples é a chave para compreender o profundo. Por isso, quando você observa a forma como vive dentro de casa, começa a perceber nuances da sua vida psíquica que nunca notou. Observe com carinho. No período em que você estava mais ansioso, como estava a sua casa? Na época em que você estava mais alinhado consigo, como estava o ambiente? Nos dias em que você se sentia vazio, como estavam os seus objetos? Nada disso é coincidência. A bagunça mostra onde a sua alma não está conseguindo acompanhar a vida. A desorganização revela aquilo que você não tem forças para olhar. A falta de energia para arrumar é o eco do quanto você tem segurando sozinho. E é por isso que arrumar a casa não resolve o problema. Resolve apenas a superfície. A cura real começa quando você entende por que arrumar é tão difícil. Existe ainda outro ponto essencial da visão junguiana. A casa simbolicamente representa o eu psicológico. Um lugar cheio de quartos, gavetas, portas fechadas, corredores, sótãos, porões, cada um carregando partes da sua história. Às vezes, você evita limpar porque está vivendo demais no andar de cima da consciência racional, enquanto o andar de baixo, o emocional, está entulhado. E toda vez que você tenta organizar fora, seu inconsciente desperta dizendo: "Ei, tem coisa aqui dentro que precisa ser vista primeiro." E você trava. É como se a casa física estivesse te dizendo: "Não adianta varrer o chão se você está ignorando o cômodo interno que mais precisa de cuidado." Tem uma cena muito comum. Alguém tenta arrumar a casa inteira de uma vez, movido por ansiedade ou autopunição. Coloca música, tenta se motivar, começa cheio de energia, mas minutos depois sente vontade de desistir. Não consegue manter o ritmo, fica irritado, cansado. Isso acontece porque o corpo está tentando agir, enquanto a alma está tentando descansar. E a alma sempre vence. Eu queria te perguntar, com honestidade e sem julgamento, o que você acha que sua casa está tentando te mostrar? Que você está cansado? Que está sobrecarregado? Que tem pedido ajuda por dentro sem saber como pedir por fora? Talvez ela diga que você merece descanso antes de qualquer arrumação? Ou talvez diga que você já começou a despertar, só não percebeu ainda. Se alguma parte deste vídeo te tocou, se te trouxe clareza, afeto ou descanso, considere se inscrever aqui no canal, Entre Nós e Nós Mesmos. Aqui cada conversa é um retorno ao íntimo, ao lugar onde a vida realmente começa. E antes de terminar, deixa eu te perguntar, bem baixinho, como quem fala ao pé da alma, o que você sente que precisa ser reorganizado dentro de você antes de qualquer prateleira ser arrumada lá fora? Me conta nos comentários. Às vezes a cura começa exatamente no momento em que você decide olhar para si com gentileza.